Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 12, e vamos ler os versos de 41 a 44. Marcos, capítulo 12, vamos ler os versos de 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Antes de orarmos, gostaria que você acompanhasse e lesse comigo os versos de 38 a 40, apenas para contextualizarmos o que tinha acabado de acontecer com o Senhor e posteriormente, então, nós temos essa cena da viúva. E ao ensinar, dizia ele: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Vamos orar. Pai, te bendizemos, porque pela tua infinita graça, o Senhor depositou fé nos nossos corações e nos deu condições de crermos em Ti, Senhor, e de nos unirmos a Ti, e de sermos abençoados, ricamente abençoados, por Tua bendita pessoa. Muito obrigado. Nós apresentamos a Ti as nossas vidas, a Tua palavra, este ambiente, esta noite, tudo o que fizermos aqui, para que o Senhor nos conduza, nos habilite por Teu Espírito e fale aos nossos corações. Nós queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas. Nós realmente desejamos ouvir a Tua voz. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e fala de uma maneira tão aguda aos nossos corações, que aquilo que está no Teu coração seja guardado por cada um de nós que está aqui nessa noite. E não haja perda daquilo que está no Teu coração e que o Senhor deseja depositar nos nossos corações. Nos permita, Senhor, sermos como aqueles que se agarram com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Não sejamos aqueles que são como uma vasilha furada e que recebem abundante e límpida água, mas ela não pode ser retida por uma vasilha furada. Tem misericórdia de nós, derrama de Tua água sobre nós nesta noite.
Assim oramos, no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 12 é realmente algo que tem tocado nossos corações e nos feito debruçar nossas vidas em adoração ao Senhor, pelo que nós temos registrado aqui, dias antes da morte do Senhor. Terça-feira. Na sexta-feira o Senhor seria crucificado. Tão poucos dias. Então nós temos o Senhor aqui, mais uma vez, nesse capítulo maravilhoso. Nós temos o Senhor Jesus passando, apenas para sua lembrança, por muitos confrontos, muitos intensos confrontos, mas também nós temos, e esse é nosso encargo para essa noite, nós temos o Senhor encontrando e tendo esse significativo encontro com uma viúva pobre que talvez nem tenha se apercebido, porque o texto não nos dá margem para dizer isso, que talvez nem tenha se apercebido de que o Senhor a observava. Mas nós temos uma narrativa de uma cena em que o Senhor destaca algo nessa mulher tão notável. Irmãos, nós temos um capítulo de contraste imenso. Por um lado, nós temos o Senhor em grandes confrontos com todos os seus inimigos. Por um lado, nós temos o Senhor averiguando, observando, passando seus olhos como chamas de fogo pelo templo, por todos aquelas classes de pessoas, pelas autoridades, pelos escribas. Ele passa seus olhos pelos herodianos, pelos fariseus, e o Senhor observa com aqueles olhos como chamas de fogo, e ele nada encontra que alegre o seu coração. Por outro lado, nós temos uma mulher viúva, pobre, em quem o Senhor encontra o que não pôde encontrar em todas as outras cenas. Que capítulo impressionante! Porque nós vemos o Senhor como que, pense comigo, em um grande deserto, irmão. Um grande deserto. Esse deserto era Jerusalém. O Senhor adentra o templo, aquele lugar em que havia toda rompância religiosa, em que eles arrogavam de terem tudo que convinha e que agradava a Deus. Mas o Deus encarnado entra naquele lugar e nada agrada o seu coração. De modo que o Senhor entra como juiz purificador e nada agrada o seu coração. E o Senhor passa seus olhos por toda aquela cena religiosa, intitulada de agradável a Deus. Mas o Senhor julga toda aquela cena com um veredito de inadequado, desagradável, apenas aparências. Mas, por outro lado, o Senhor se encontra com uma viúva. E na vida dessa viúva e na sua atitude, o Senhor que estava naquele deserto, irmão, naquele deserto, o Senhor encontra algo, encontra uma flor. Ele encontra algo que agrada e que satisfaz o seu coração. Então, nós sabemos que essa cena bíblica nos ajuda, e talvez que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, lança luz sobre a cena em que nós estamos inseridos. Irmão, tudo que você está lendo aí não é mera coincidência.
nós estamos vivendo uma cena semelhante. O Senhor está às portas de retornar. Seus olhos têm passado sobre aqueles a quem Ele tomou a sua vinha das mãos daqueles que a detinham, o povo de Israel, e Ele então entregou a responsabilidade da sua vinha à igreja. E o que nós temos visto é que o Senhor tem passado seus olhos no cristianismo professo e Ele não tem tido frutos que agradem o seu coração. Um deserto. E Ele não tem encontrado frutos que agradem o seu coração. Então, nós vemos essa cena, mas talvez seja importante, irmão, destacar algo para você. Com relação a todos esses inimigos, nós não vemos o Senhor Jesus, preste atenção nessa nota, porque nosso objetivo não é focarmos em nada dos confrontos, mas apenas lembre-se de uma nota que é relatada por Mateus e não por Marcos. Quando o evangelista Mateus narra toda essa cena, ele faz menção de algo que Marcos não fez e que talvez nos ajude a compreender o que estava acontecendo quando o Senhor Jesus passou por todos esses confrontos. Ele não estava encurralado, irmão. Ele não estava pressionado. Ele estava como quem está assentado em um tribunal presidindo um julgamento. O nosso Senhor não estava encurralado. Ele não foi encurralado por nenhum inimigo. Pelo contrário, Ele os silenciou a todos. Todos. Eu gostaria que você observasse uma expressão de Mateus no capítulo 22, por favor, para seguirmos a partir daí. Mateus 22, veja o que Mateus destaca nessa cena e que Marcos não faz menção. Mateus 22, veja por favor o último verso, o verso 46. Veja o que Mateus diz aí. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Não é impressionante? Não é impressionante? O que Mateus está dizendo e relatando pelo Espírito Santo é que houveram muitos confrontos, mas o Senhor estava assentado, presidindo um grande julgamento. E seus olhos estavam passando por toda aquela cena. E ele não estava encurralado, mas ele silenciou a todos os seus inimigos. De modo que ninguém já ousava lhe fazer qualquer pergunta. Ah, irmão, isso é necessário nós destacarmos. Porque o nosso Senhor silenciou os seus inimigos. E então, a partir daí, depois desse cenário, depois desse confronto, depois dessa cena de deserto, então o Senhor sai daquele ambiente mais interior do templo e ele se dirige para um pátio. O templo de Salomão, que foi reformado e ampliado por Herodes, ele tinha 3 pátios exteriores. O Senhor se dirige a um dos pátios exteriores, o conhecido Pátio das Mulheres. Esse era um pátio especial. Haviam 13 gasofiláceos espalhados por esse pátio. Era um pátio em que as mulheres se dirigiam para adorar e para fazerem suas ofertas. Esse não era um pátio apenas vedado às mulheres, mas era um pátio comum para as mulheres, um pátio de adoração e de ofertas. Para quem? Essas ofertas que eram feitas no pátio das mulheres eram ofertas destinadas aos sacerdotes, é claro. Todas as ofertas, elas supriam os sacerdotes, mas essas ofertas feitas ali no pátio das mulheres eram ofertas para os pobres, mais especificamente.
eram ofertas para que os pobres fossem assistidos. Então o Senhor, ele sai daquela cena deserta e ele se assenta. E conforme nós temos a narrativa, talvez essa mulher nem tenha percebido que o Senhor observava. Porque não nos é dito que o Senhor tenha dirigido a ela palavra qualquer. Mas o Senhor se assenta, depois de deixar aquela cena de deserto, e ele se assenta com o seu coração cheio de amor, procurando algum fruto, procurando alguma flor que pudesse agradar o seu coração. E então o Senhor observa uma mulher viúva, pobre. O Senhor tinha acabado de censurar os escribas, meus irmãos. E ele tinha acabado de censurar de forma mais específica, porque o Senhor se direcionou aos escribas e fariseus muitas vezes e de muitas maneiras. Mas agora o Senhor faz uma censura aos escribas muito diretamente relacionada às viúvas. E imediatamente após ele observa uma viúva pobre. Irmão, não é coincidência com os dias que nós estamos enfrentando o fato de autoridades na igreja professa de Deus usarem a palavra, sua eloquência, suas orações para devorarem os irmãos e mais as irmãs viúvas, desprotegidas, para tirarem o máximo que puderem. O Senhor, então, faz uma censura, e esta censura é digna de nota aqui para nós, nessa noite, para que nós saibamos observar o que está acontecendo. O que está acontecendo na casa de Deus. Mas lembre-se, esta é a casa de Deus, de modo que o Senhor Jesus finaliza sua abordagem sobre os escribas, esses que não se importam com os pobres, esses que não se importam com o próximo, mas que se importam com o melhor que puderem ter para si mesmos, melhores lugares. O Senhor destaca, vestes melhores, destacáveis, talares, melhores cadeiras para devorarem as casas das viúvas. E tirarem, inclusive, irmão, alguns relatos da época sugerem que muitas viúvas foram extorquidas até o ponto de perderem suas únicas moradias. Não é coincidência com os nossos dias, o que nós temos visto. Mas o Senhor, que é o Senhor da igreja, ele finaliza seu discurso dizendo, sofrerão juízo muito mais severo. Então nós sabemos que a casa de Deus é guardada por ele. Então, imediatamente após isso, nós temos o Senhor Jesus assentado. Irmão, é tão maravilhoso porque o Senhor está assentado diante do gasofilácio, observando Jesus. Aí tem uma palavrinha aí que eu queria chamar a sua atenção. Como o povo lançava suas ofertas. Irmão, essa palavra é muito significativa, porque ela está dizendo para nós que o Senhor não estava observando o que eles ofertavam, a quantidade que eles ofertavam, mas o Senhor estava observando como eles ofertavam. O que isso significa? O Senhor estava observando a motivação dos corações para ofertar. O Senhor estava observando a razão das ofertas, a inspiração das ofertas. De modo que aqui é conveniente nós nos lembrarmos daquele cântico de Ana. Há uma expressão no cântico de Ana. Abra, por favor, em 1 Samuel.
Queria chamar a sua atenção para uma frase de Ana para explicar para nós o que o Senhor estava fazendo aqui. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler um verso que irá nos ajudar. E quero ler com você para que você guarde esse verso no seu coração e destaque na sua Bíblia. Então, capítulo 2 é o cântico de Ana. Então, há uma expressão, verso 3 diz assim: não multipliqueis palavras de orgulho. Irmão, isso é tão semelhante ao que os escribas faziam. Eles procuravam lugares para multiplicar suas palavras orgulhosas, suas orações incansáveis, suas palavras bonitas. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Agora veja, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. Guarda essa frase. E pesa todos os feitos na balança. O que está acontecendo na cena do Pátio das Mulheres? O Senhor Jesus está assentado, pesando as ofertas. Ele está pesando todos os feitos na balança, porque as ofertas, preste atenção, irmão, as ofertas têm a ver com o coração. Ofertas não têm a ver, em primeiro lugar, com a questão material, embora a questão material esteja envolvida, porque a questão material irá expor o coração. Mas, em primeiro lugar, as ofertas falam do pesar do Senhor sobre os intuitos, os intentos, as motivações do coração. E aqui, nós não podemos nos esquecer das orientações de Paulo em 2 Coríntios com relação àqueles irmãos. E o quanto o apóstolo Paulo destaca a disposição de coração daqueles irmãos da Macedônia tão pobres, mas queriam participar das ofertas. Irmão, eles compreenderam algo. Não é possível. Eles tinham algo diante dos seus olhos que nós precisamos compreender. Tinha algo relacionado à oferta dessa mulher que nós precisamos compreender, porque não é uma questão de ofertar. Não é uma questão de ofertar. Aqueles irmãos da Macedônia, por favor, abrem 2 Coríntios 8. Aqueles irmãos, o apóstolo Paulo vai fazer um destaque a respeito das ofertas deles. Mas veja, irmão, queria chamar a sua atenção para um versículo. Versículo 5. Porque não quero me deter aqui nesse texto. O apóstolo Paulo vai narrar então isso, que pela graça de Deus, concedida àquelas igrejas da Macedônia, então ele vai narrando aí o testemunho deles, que na medida de suas posses, verso 3, e mesmo acima delas, porque veja, não é uma questão de quantidade, irmão. A moeda do céu não é quantidade. A moeda do céu é qualidade. A moeda do céu é vida na oferta. É o que sustenta a oferta. Você vê? Porque há um Senhor que segue até hoje pesando todas as ofertas. Há um Senhor que segue até hoje pesando todas as ofertas. E nós queremos nessa noite mostrar para os irmãos que nós estamos falando de muitas ofertas, não apenas aquelas ofertas do nosso bolso, do nosso dinheiro, mas de muitas ofertas. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que eles ofertaram, não somente segundo as posses, não é? Tão óbvio isso, não é, irmão? Isso é tão ético. Ofertamos segundo as nossas posses.
tão ético, tão moralmente, segundo os princípios mundanos, tão correto. Mas o que o Senhor está nos desafiando a compreender é que nossas ofertas, elas podem exceder em muito as nossas posses. Porque elas podem ser uma oferta da nossa vida toda, irmão. E não apenas daquilo que nós possuímos, daquilo que nós temos. Então, o apóstolo Paulo, no verso 5, vai dizer para nós o segredo daqueles irmãos ofertantes e também um princípio, o segredo daquela viúva. E mais, irmão, eu gostaria que nessa noite o Senhor nos ajudasse a olhar para a igreja, porque essa viúva pobre é uma figura da igreja. Então, o verso 5 diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos. Talvez as ofertas segundo as nossas posses sejam esperadas por todos. É o mínimo, não é, irmão? Nós nos reunimos aqui, tem irmãos aqui que servem, nós temos luz aqui, nós temos água aqui, nós temos despesas aqui, mas nós entramos aqui e nem o que se espera nós não temos tido disposição, então talvez nós não estejamos vendo quem é o Senhor. Esquece essas paredes aqui, o Senhor desse povo, que está diante de nós, que não precisa de nada, e nem de oferta nenhuma, e não é enriquecido por nossas ofertas, mas que se agrada, se aquece o seu coração, quando nós compreendemos o caminho de sermos de todo para Ele. Então, o apóstolo Paulo diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Deram a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Você vê qual é o princípio da oferta, irmão? Primeiro deram a si mesmos ao Senhor. É Ele que recebe todas as ofertas. Depois a nós, pela vontade do Senhor, pela condução do Senhor, pela liderança do Senhor, pela instrumentalidade do Senhor, não todos da mesma forma, não todos com a mesma quantia, enfim, não todos com a mesma atitude, mas conforme a vontade do Senhor. Que coisa linda! Que maravilhoso princípio, que brilha na vida daquela viúva. Agora, essa oferta, eu gostaria de que nós olhássemos para essa oferta por um prisma quádruplo. Nós vamos olhar essa oferta da viúva por 4 aspectos, porque essa oferta vai nos ajudar pelo menos de 2 maneiras. Essa visão quádrupla vai nos ajudar pelo menos de 2 maneiras. Primeiro, para nós vermos um contraste tremendo, irmão, entre a oferta da viúva e os confrontos que o Senhor teve. Tudo que ele não encontrou e condenou aqui, ele encontrou maravilhosamente naquela viúva pobre com a sua oferta. Então, nós podemos, de alguma forma, ver esse contraste e mais, nós vermos o Senhor exercendo seu juízo sobre eles e sua bênção sobre ela. Irmão, é isso que nós anelamos. Porque o Apocalipse deixa muito claro para nós que em breve, quando o nosso Senhor mostrar o seu rosto, haverá choro e ranger de dentes para esse mundo, mas haverá bodas para nós. Então que o Senhor encha nossos corações com as lições necessárias à igreja que o aguarda conforme esta viúva. Então vamos destacar algumas coisas. Primeiro,
Graças ao Senhor pela abertura do nosso irmão, pela oração da nossa irmã, porque o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção é que a oferta dessa viúva é uma oferta de fé, irmão. Em primeiro lugar, essa é necessariamente uma oferta de fé. Ora, o templo era para aquela mulher a casa de Deus. E o fato de ofertar simbolizava toda a sua lealdade e obediência ao Deus que ela cria. Que coisa impressionante, irmão, porque quando nós olhamos para aquelas autoridades diante do Senhor no templo, quando nós olhamos para aquelas autoridades ouvindo a parábola da vinha, todas as autoridades dos judeus, o que nós vemos? Incredulidade, desdém com a pessoa digna do nosso Senhor, desprezo para a sua autoridade. É isso que nós vemos no templo e aquelas autoridades que ouviam o Senhor expondo seus corações com a parábola da vinha. Mas o que nós vemos naquela viúva? Nós vemos aquela viúva expressando o amor da sua vida unida com seu Deus em uma oferta. Agora, meu querido irmão, eu não quero entrar no fato da oferta em si, mas quero fazer um destaque para você. Ninguém destacaria aquela oferta. O tesoureiro do pátio das mulheres, se ele fosse fazer uma lista de ofertas, aquela oferta seria a última da lista. Ela só foi destacada porque o Senhor Jesus é que estava pesando as ofertas. E Ele pesa vida, Ele não pesa quantidade. E o Senhor fez um destaque. E o que estava em pauta ali? Uma oferta de fé, irmão. Toda oferta digna, ela procede de uma vida, de um coração unido ao Senhor, porque isso é fé. Toda oferta agradável procede de vida unida ao Senhor. Você vê que nossos dízimos, nossas ofertas, sejam elas quais forem. Nossas ofertas de fé, sejam elas quais forem. Elas não serão úteis ao Senhor na sua plenitude se elas não forem ofertas que brotarem da realidade da nossa vida unida com o nosso Senhor. Uma oferta de fé. Ora, querido irmão, talvez essa viúva soubesse da condição deplorável do sacerdócio. Talvez ela soubesse da condição deplorável. Mas o que moveu essa viúva a fazer sua oferta? Seu coração leal e obediente ao seu Senhor. Seu coração que confiava, como nosso irmão diz. Ela não apenas sabia que o Deus de Israel é soberano, que os olhos do Deus de Israel passavam por toda a terra, inclusive por aquele pátio. Mas ela sabia que o Deus de Israel, a quem ela amava, estava com seus olhos postos sobre ela. E, portanto, por causa de seu coração amável, o que ela fez? Ela deu tudo que ela tinha. Não é maravilhoso, irmão? Que o Senhor nos ajude a compreender o que é uma genuína oferta de fé. Eu gostaria de usar 2 patriarcas para nos ajudarem aqui. Primeiro, Davi. Você sabe que Davi era apenas um moço quando Saul estava reinando. Isso está em 1 Samuel 17. Depois você abra lá e confira. Saul já era rei. Os irmãos de Davi estavam no campo de batalha, conforme o relato de 1 Samuel 17.
E então Davi, aquele moço, foi designado pelo seu pai para levar alimento para os seus irmãos. Uma oferta de coração para os seus irmãos. Então Davi deixa a casa de seu pai e vai lá para o campo de batalha. Eles estavam, o povo de Israel, diante do exército dos filisteus, sendo envergonhados, porque era um povo incrédulo. E eles estavam diante do exército dos filisteus. E dia após dia se levantava um gigante que quer destruir a sua fé, meu querido irmão. Gigantes que querem fazer você tropeçar na sua fé. Que querem dizer para você que talvez seu Deus seja pequeno demais. Mas eles não puderam fazer isso com Davi. Porque Davi chegou naquele campo de batalha. Então, Golias, toda manhã e toda tarde, desafiava e envergonhava o povo incrédulo que estava lá sob o comando de Saul. Então Davi levou sua oferta para os seus irmãos e ouviu o que o gigante dizia. Então Davi, irmão, simplesmente por ter um coração unido ao Senhor, ele se constrangeu tanto, ele foi tão ferido quanto o Senhor estava sendo ferido. Então Davi levantou a sua voz e disse: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar e zombar dos exércitos do Deus vivo? Mas, irmão, a fé genuína desperta ciúmes. Então os irmãos de Davi, os da sua própria casa, o repreenderam, dizendo: quem é esse presunçoso que vem aqui, esse moleque presunçoso? Então Davi, eu apenas estou perguntando quem é esse gigante. Mas Davi, por causa de sua fé genuína e seu coração unido ao Senhor, o que ele pôde ofertar, irmão? Ele pôde ofertar tudo que ele tinha. E o que ele tinha? Apenas sua coragem, apenas sua fé. Davi não tinha dinheiro, ele não era o rei. Davi não tinha habilidades de batalha. Saul tentou dar uma armadura para ele. Tentou dizer para ele: vem cá, nós vamos te treinar, nós temos alguns argumentos, nós temos alguns artifícios, como o mundo tenta fazer conosco. Mas Davi disse: não, eu não consigo me mover com essa roupa. Então ele tirou toda a armadura. E com a sua fé genuína, ele apenas ofertou-se ao Senhor primeiro. E, portanto, ele também foi uma oferta ao povo do Senhor. E ele tirou a vergonha de sobre o povo. Que o Senhor encontre aqui servos com quem ele possa contar, que tem fé como a daquela viúva, e que possam ser instrumentos para remover a vergonha de sobre o povo do Senhor. Que o Senhor encontre em nós disposição, irmão. Isso vai muito além do que o nosso bolso, mas se nem o nosso bolso tem sido tocado de forma simples, que dirá o nosso coração? Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Davi é esse instrumento de uma fé genuína que desperta ciúmes, porque ela envergonha os incrédulos. Você vê isso, irmão? Quantas vezes o Senhor levanta genuínos e corajosos servos que são desanimados, desestimulados dentro da igreja de Deus para vergonha nossa. Isso é verdade. Que o Senhor nos ajude. São desestimulados de todas as formas, irmão. Com brincadeirinhas, com uma série de coisas.
como os irmãos dele fizeram com ele. Que o Senhor nos ajude. Bote travas na nossa boca, se formos nós os incrédulos, para que não interrompamos o mover de Deus para tirar a vergonha de sobre nós. Graças ao Senhor, porque nós temos podido ouvir sua palavra. Mas não só Davi é um modelo maravilhoso que nos ajuda a compreender o que aconteceu com aquela mulher, mas também Moisés é uma figura linda. Porque Moisés é aquele servo do Senhor que por contemplar algo, irmão, por ver algo, aquela mulher estava num pátio barulhento, cheio de sacerdotes indignos, cheio de barulho, mas ela contemplava algo. Então, o autor de Hebreus vai falar algo a respeito de Moisés que nos ajuda aqui quanto a essa mulher. Há uma expressão em Hebreus 11, verso 27, aquele capítulo maravilhoso sobre a fé. Então, no verso 27, parte final, depois marca aí, leia esse texto. A parte final do verso 27 diz assim, que Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque essa é a vida da fé. O meu justo vive da fé. O meu justo vive a vida da fé. E qual é a vida da fé? A vida da fé é a vida daqueles que veem aquele que é invisível. Os olhos naturais não podem ver. Os olhos de todo Israel não pôde ver a grandeza e a autoridade do Deus dos exércitos que estava habilitando Davi. Eles só podiam ver aquele gigante de quase 3 metros. Mas Davi estava contemplando algo. Os olhos da fé nos fazem ver algo, irmão. E é isso que move as ofertas. Sabe por que nós não ofertamos? Porque nossos olhos têm apenas visto o que é natural. Nossos olhos precisam ser abertos para o que é invisível. Para aquele que é invisível, mas que pelos olhos da fé, ele pode ser contemplado. Muitas vezes falta a nós, exemplo, muitas vezes falta a nós, individualmente, uma adequada participação nessa mesa. Por quê? Porque nossos olhos não conseguem contemplar o invisível do anfitrião que está nos chamando. Vinde, tomai e comei. Que o Senhor, pela sua graça, encontre caminho nos nossos corações para nos ensinar o que é uma oferta de fé. E para olharmos para aquela viúva e compreendermos que o Senhor tem nos chamado como igreja para sermos esses corajosos atalaias da fé, da vida unida a Cristo, que rompem porque enxergam o invisível. Que o Senhor desperte nossos corações nesse sentido, uma oferta de fé. Vamos seguir. Segundo aspecto, segunda consideração, já que, como disse para você, nós queríamos fazer um contraste. E o contraste aqui é aqueles inimigos no templo, aqueles inimigos que ouviam a parábola, incrédulos. A viúva fazendo sua oferta de fé. Você percebe o quanto o coração do Senhor se alegrou. Porque ele pôde contemplar uma sublime oferta. Ele pôde contemplar aquilo que ele buscava em Jerusalém. Tende fé em Deus. Foi isso que ele disse para eles. Tende fé em Deus. E ele não pôde encontrar, mas no pátio das mulheres,
Apenas observando, ele encontrou. Então, segundo aspecto, essa oferta da viúva não é apenas uma oferta de fé, mas é uma oferta de sacrifício ou de consagração. É uma oferta de consagração. Não é apenas um passo de fé. Um passo que desconsidera, vamos colocar essa palavra entre aspas, mas que desconsidera todos os olhares num primeiro plano, considerando apenas um olhar, primeiro ao Senhor. E então, depois, segundo sua vontade, então sim também ao povo do Senhor. Mas essa mulher não apenas mirava o Senhor dessa maneira, não apenas uma oferta reflexo de sua vida unida ao Senhor, mas também uma oferta de sacrifício. E onde que isso está expresso, irmão? Isso está embutido na expressão todo o seu sustento. Todo o seu sustento. A expressão todo. Ah, irmão, que o Senhor realmente nos ajude. Sabe por quê? O que nós vemos em contraste com isso é uma colisão espúria de herodianos e fariseus, egoístas, preocupados com o próprio ventre, procurando o Senhor para fazer questionamentos capciosos sobre tributos. Querendo que o Senhor de alguma maneira fosse apanhado. Mas o Senhor, pela sua palavra, pela palavra da sua boca, que segundo João descreve em Apocalipse, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Então o Senhor penetra o coração deles quando diz, dai a César o que é de César. Pagai o tributo. É justo. Dai a César o que é de César. Ó, irmão, nós escutamos de irmãos que o César hoje quer muito mais. Esse tipo de expressão, né? Que o Senhor nos ajude a compreender o que é devido. E segundo o coração do Senhor, que nós compreendamos o que é devido, no sentido de dar a César o que é de César. Mas não quero me deter nisso. Porque o Senhor, nós estamos aqui, nesse mundo. E se nós formos inadequados nessa questão tão elementar, então todo o resto da nossa vida ficará em xeque. Então, dai a César o que é de César, mas o Senhor penetra o fundo do coração deles, dizendo, dai a Deus o que é de Deus. E o que nós vemos? Nós vemos uma mulher que compreendeu, Senhor, a irmã, ela compreendeu o que Davi também compreendeu. E ela, sem palavra alguma, se achega naquele gasofilácio, como que com as palavras de Davi, dizendo, não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Que maravilhoso, irmão. Porque ela traz uma oferta de sacrifício. Uma oferta da sua pobreza, uma oferta que não é das sobras, uma oferta que é de todo. Que o Senhor nos ajude, porque se a igreja dos últimos dias não for de todo, ela não será. Porque o Senhor não divide, não reparte a sua glória com o outro. O Senhor não irá repartir nossos corações. Ou nosso coração é dele, ou nosso coração não é dele. Ou nosso coração é dele, integralmente, ou nosso coração estará dividido. E se ele estiver dividido, nós temos que reconhecer que não é dele. Porque está dividido. Mas aquela mulher fez uma oferta que lhe custou sacrifício. Ora, irmão, toda oferta, guarde isso, toda oferta custa. Oferta que não custa nada não é digna de ser levada ao nosso Senhor. Toda oferta custa. Se nós iremos ofertar ao Senhor
e a sua demanda o nosso tempo, que nós saibamos que isso terá preço. Se nós iremos ofertar ao nosso Senhor a nossa casa, as nossas posses, saibamos que isso terá custo. Porque as ofertas são ofertas de consagração. Ora, irmão, consagração é uma oferta que envolve o esfolar do sacrifício. O sacrifício é esfolado na consagração. Aquela mulher tinha uma oferta de sacrifício. Ora, irmão, talvez ela nem soubesse das diferenças entre os herodianos e os fariseus. Talvez ela nem soubesse que eles tinham diferenças, mas estavam se juntando. Mas o que ela sabia? O que aquela mulher tinha, embora não conhecesse nada disso, ela apenas possuía uma relação direta com Deus, que vindicava a sua vida toda para Ele. Que o Senhor fale ao seu coração e ao meu o que Ele deseja. O que Ele deseja. Filho meu, dá-me o teu coração. Porque do coração procedem as fontes da vida. Porque onde estiver o teu coração, e se o teu coração estiver totalmente em mim, tudo que é seu estará aos meus pés. Que o Senhor nos ensine isso. Assim como aquela viúva, apenas por sua relação com o seu Deus, ela compreendeu. E aqueles herodianos, aqueles fariseus, não puderam compreender nada. Eles apenas estavam interessados em reter tudo o que pudessem para si mesmos. Sigamos. Essa é a preciosa oferta de sacrifício dessa mulher. Davi compreendeu isso. Isso está relatado em 1 Samuel, capítulo 24. Depois que Davi é disciplinado pelo Senhor quando faz o censo do povo. E ele então vê aquele anjo de Deus colocando sua espada na bainha em um monte, a eira de Araúna, o Jebuseu. E então Davi diz para Araúna que precisava daquela eira. E você sabe o que aconteceu. Araúna diz para ele: o rei é o dono de tudo. Aqui estão não somente a eira, mas a lenha e também os bois. Então Davi diz assim: não, eu não ofertarei ao Senhor sacrifícios que a mim não custem nada. Irmão, Davi pagou 600 talentos de ouro por aquela eira e 50 talentos de prata pelos bois. Não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Uma oferta de consagração. Mas, vamos mais. A oferta dessa mulher não era somente uma oferta de fé, que contrasta com as autoridades incrédulas. Não era somente uma oferta de sacrifício que expõe os herodianos e fariseus que não queriam dar a Deus o que é devido, o que é de Deus. Mas também é uma oferta espiritual. A oferta da viúva é uma oferta de vida espiritual. Que maravilhoso, irmão. Porque essa oferta da viúva, essa oferta de vida, essa oferta espiritual, ela é resultado
Preste atenção, irmão. Ela é o resultado da visão celestial que essa mulher tinha e é a expressão dos afetos do seu coração. Ela contemplava algo, ela via algo a respeito do seu Deus que ninguém que fez oferta naquele dia estava vendo. Ela contemplava algo, irmão, e ela não podia ser desobediente ao que ela estava vendo. Ora, irmão, que o Senhor nos ajude, porque nós temos tantas cenas. Para lembrar de uma aqui, nós sabemos que Balaão, numa ocasião, estava sobre um animal de carga e ele não pôde ver nada. E o Senhor se interpunha no seu caminho e aquele animal pôde ver e ele foi espancado porque Balaão não via nada. Que o Senhor nos ajude, porque nós somos aqueles que o Senhor chamou para termos nossos olhos abertos e sabermos a que horas nós estamos da noite, para não sermos pegos de surpresa. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Há uma avalanche de tecnologia digital entrando e assolando este mundo nos nossos dias. De todas as maneiras, levando as pessoas a vidas absolutamente ilusórias, a vidas alienadas. Mas o Senhor nos chamou para sermos aqueles sóbrios, que não estão embriagados, que sabem que vai alta a noite e que vem chegando o dia, e que breve o nosso Senhor retornará. Mas para isso, nós precisamos apresentar a Ele vidas que são uma oferta espiritual, porque contemplam a Ele em uma relação direta, não apenas baseada em coisas, não apenas baseada em elementos naturais, em reuniões, em sensações, em o que quer que seja, mas vidas que são baseadas em comunhão íntima no Espírito. São vidas espirituais. Irmão, isso é um contraste na vida da viúva tão impressionante com os saduceus, não é? Porque quem eram os saduceus? Os saduceus eram os racionalistas. Não somente isso, os materialistas. Saduceus eram os que estimulavam o homem a comer do pó, a viver com a sua boca, absolutamente procurando fartar-se das coisas naturais. Esses eram os saduceus. Preocupados com o dinheiro, preocupados com a administração política. Saduceus. O sumo sacerdote era saduceu. Mas que contraste, porque o que nós temos? Nós temos uma mulher pisando território celestial. Nós temos uma mulher andando além do véu. Nós temos uma mulher contemplando algo e dando expressão para isso que ela via em uma oferta de adoração e de doces afetos para o Senhor. Agora, querido irmão, que o Senhor nos ajude, porque nós temos vindo aqui dia após dia para adorar. Ou será que você vem para outra coisa? Nós temos vindo para adorar. Quando nós abrimos essa palavra, é para adorar o Senhor, porque ela é sobre nós, ela está lançando luz sobre nós, julgando nossas vidas, lavando nossas vidas. Então nós o adoramos porque essa palavra viva e eficaz está passando como um rio sobre nós. Então nós nos chegamos aqui para adorar. Mas se nossa adoração não for fruto de visão celestial, ela não será nada.
Se nossa adoração não for fruto de uma definida visão da face do nosso Senhor, ela não terá vida e vigor. Ela será cantoria, música, emoção, e nós iremos embora felizes daqui até ali na porta. E depois não resta nada. Que o Senhor nos livre disso. Porque aquela mulher foi apenas movida por sua visão da face do Senhor. Por contemplar aquele que vive, porque contemplava aquele que vive, então ela respondeu com todo o seu ser. Ela deu expressão aos seus mais sublimes afetos, por contemplar a face daquele que vive. Então ela entrega seus 2 léticos, 2 moedinhas de bronze, que não significavam absolutamente nada, mas que sem dúvida nenhuma foram pesadas pelo Senhor e se tornaram nas mãos do Senhor ouro para aquela mulher na eternidade. Que maravilhoso, irmão. Se tornaram ouro para ela naquele dia, quando nos encontrarmos com o Senhor. Certamente haverá uma viúva que terá ouro diante do Senhor por sua preciosa oferta. Que o Senhor encontre isso aqui entre nós. Hoje nós temos sido chamados para isso. Mas não somente isso, vamos dar nosso derradeiro passo para o último aspecto. Esta oferta não somente é uma oferta espiritual, não é uma oferta baseada em visão celestial. Você se lembra que Paulo compreendia algo a respeito disso, não é, irmão? O apóstolo Paulo entregou sua vida ao Senhor. Sua vida de filósofo. Sua vida de homem inteligente. Sua vida de grande cultura. Ele considerou tudo isso como um refúgio. E entregou sua vida simplesmente para seguir a Cristo e ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Então, quando ele foi colocado diante de uma autoridade, diante de um rei, diante do rei Agripa, você se lembra o que ele diz? Ele diz, ó rei Agripa, eu não posso ser desobediente à visão celestial. Eu não deixei de dizer, de entregar, de manifestar com tudo que eu sou a visão celestial. Porque Paulo e a visão estavam unidos de forma inseparável. Paulo e aquele que ele contemplava estavam unidos de forma inseparável. De modo que ele podia dizer coisas como: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. De modo que ele podia dizer: vocês não rejeitem o meu evangelho. São coisas ousadas, não são, irmão? Mas são coisas que podem ser ditas por aqueles que têm visão celestial e que expressam sua visão com seus afetos derramados diante do seu Senhor. Mas não só isso. Essa viúva, nós também temos um quarto aspecto que gostaria de destacar para você. Essa é também uma oferta de obediência, ou vamos dizer, uma oferta segundo a lei. Essa é uma oferta de obediência, ou é uma oferta segundo a lei. E aqui, meu irmão, nós temos que nos lembrar da resposta do Senhor ao escriba. Você sabe que naquele confronto com o escriba, o Senhor foi indagado a respeito do principal dos mandamentos.
Nós sabemos que aquele escriba era alguém afeito aos 613 mandamentos, a todas aquelas ramificações, conclusões e objeções e explicações que foram criadas desde os 10 mandamentos que o Senhor entregou ao seu povo. E agora haviam 613 observações, leis, segundo o escriba. Então ele pergunta ao Senhor, qual é o principal dos mandamentos? Irmão, a resposta do Senhor é simplesmente extraordinária, porque o Senhor expõe de forma dúplice aquela gloriosa chave, né? Como nosso irmão nos diz, aquela gloriosa fonte de uma vida consagrada, de uma vida de adoração ao Senhor. E o Senhor diz, a fonte, a chave, o principal é amor. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Não é assim? O Senhor responde ao escriba. Mas então, nós temos, aos olhos do Senhor, nós temos aquela inobservância da lei. Eles queriam devorar uns aos outros. Eles devoravam as casas das viúvas. Os pobres eram desconsiderados. Não havia amor a Deus, que dirá amor ao próximo. Nenhum amor a Deus e nenhum amor ao próximo. Apenas recordações e memórias de uma série de preceitos. Preceitos de homens, sem nenhum vigor e nenhuma vida. Mas nós temos uma mulher fazendo uma oferta que em si mesma satisfaz o Senhor no cumprimento da lei. Por isso ela é uma oferta segundo a lei. Ela é uma oferta de amor a Deus. Ela é uma oferta de amor consagrado ao Senhor, porque ela é uma oferta de tudo que aquela mulher possuía. De todo o seu sustento. Então ela é uma oferta de amor exclusivo ao Senhor. Irmão, você não consegue se lembrar daquela oferta de Maria? Maria tomou aquele frasco de nardo mais excelente. Aquilo de maior valor e de maior excelência que se encontrava naquele recinto. E ela derramou de todo o seu sustento, de todo o seu coração. Ora, essa é uma sublime oferta de amor a Deus. A oferta da viúva é a expressão de amor de uma igreja que se debruça, oferecendo-se primeiro ao Senhor. Que maravilhoso, irmão. E então, não somente isso, mas sendo ela uma das mais pobres, ela fez uma oferta no pátio em que as ofertas eram destinadas aos pobres. Não é maravilhoso, irmão? Ela nada possuía, nada tinha, mas ela fez uma oferta no pátio em que se destinavam a oferta aos mais próximos, aos mais pobres. E não é essa uma sublime expressão de amor ao próximo? Uma sublime expressão de amor ao próximo. Mas eu gostaria de encerrar mencionando para você que, fazendo apenas algumas considerações ainda sobre a observação do Senhor Jesus. 2 ou 3 considerações e nós encerramos. Veja, o Senhor Jesus, ele estava observando então o coração dos ofertantes, como já dissemos. E nós temos que ouvir as conclusões do Senhor,
porque é impressionante, irmão. É realmente perscrutador. É aquele fogo de Deus que passa lambendo os nossos corações. Porque o Senhor observa e tira algumas conclusões. E ora, Ele não diz assim, nossa, Ele não chama seus discípulos e diz assim, nossa, aquela mulher fez algo tremendo. Aquela mulher fez algo esplêndido. Ele não chama os discípulos e diz assim, aquela mulher ofertou muito. Ele não chama os discípulos e diz assim, aquela mulher ofertou igual a todos. Ele não diz, ela ofertou igual à soma de todos. Mas, irmão, a conclusão do Senhor é, ela ofertou mais do que todos. Sabe o que está acontecendo? Tem uma balança aqui. De um lado, o Senhor colocou todas as ofertas daquele dia, como tesoureiro celestial. Então ele colocou todas as ofertas daquele dia, e o Espírito Santo faz questão de dizer que muitos ricos ofertaram naquele dia. E muitos gostavam de fazer ofertas naquele gasofilácio de metal, porque as moedas faziam muito barulho. Então eles depositavam muitas moedas. E aquelas ofertas faziam um barulho tremendo e atraíam a atenção de muitos. Mas elas estão aqui nesse prato da balança do Senhor Jesus. E então o Senhor precisa colocar algo no outro prato da balança. E o que Ele coloca? 2 leptos. 2 moedas de cobre. Ele coloca no outro prato da balança. E Ele mede e pesa aquelas ofertas baseado no coração. E sabe qual é a conclusão? Ele diz que sua conclusão é mais do que todos. Ah, irmão, que coisa maravilhosa. Que o Senhor realmente encontre aqui servos dispostos a dobrarem seus joelhos e orar ao Senhor. Senhor, eu desejo aprender essa lição. Eu desejo compreender o que significa dar todo o meu sustento. Eu desejo compreender o que significa dar tudo que eu possuo. Ah, querido irmão, se isso acontecer conosco, significará que o Senhor irá se assentar no trono dos nossos corações. E então Ele terá toda a primazia. Então Ele terá toda a afeição e a atração dos nossos olhares. Mas o Senhor vai dizer o motivo, irmão. Ele não apenas faz uma avaliação, mas Ele explica o motivo. Ele vai dizer o motivo por que ela deu mais do que todos. E sabe qual é o motivo? O motivo é porque todos deram do que lhes sobrava. Esse é o motivo. Então o Senhor, Ele averigua, sonda o coração com luz para expor nossos corações. Por quê? Porque Ele quer classificar nossas ofertas? Ele quer lançar os valores e nos envergonhar? Não, irmão. Ele quer nossos corações. Ele não deseja nem que a mão direita saiba o que a mão esquerda ofertou. Mas teu Pai que vem em secreto, Ele sim recebe a motivação, a inspiração do coração do ofertante. Então Ele pode aspirar um aroma suave. Porque vendo o coração, o Senhor classifica a qualidade da oferta. Então Ele diz, deu mais do que todos os outros, porque deu tudo que possuía. E não
do que sobejar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque nós temos sido de uma geração que está contente e até arrogante com dar do que sobra. Nós somos fruto de um cristianismo egoísta, interesseiro, que vive para o próprio ventre e que se agrada e se arroga de dar a Deus do que sobra. Mas na contabilidade celestial, na moeda celestial, aqueles 2 leptos foram mais úteis, mais abençoadores, mais suficientes para suprir do que todas as ofertas que foram feitas do que sobrava naquele dia. Será que você tem alguma dúvida disso? Definitivamente nós não temos nenhuma dúvida. Que o Senhor, na sua bondade, nos ensine mais a respeito dessa moeda do céu, irmão. Essa moeda do céu, que ela está ligada a uma oferta de sacrifício, a uma oferta de pobreza, porque pobres é o que nós somos. Nunca faremos uma oferta que irá impressionar nosso Senhor. Nunca o Senhor irá se impressionar com o que levamos para dar a Ele. Quem sou eu e quem é o meu povo para que possamos dar ao Senhor alguma coisa? O que nós damos é o que das suas mãos nós recebemos. Foi isso que Davi disse. Então que o Senhor nos faça compreender isso. Nos faça compreender o que significa uma oferta fruto de sacrifício, de obediência, de visão celestial, de pobreza, de fé. Que o Senhor nos ensine isso. Vamos agradecer ao Senhor. Talvez 2 ou 3 irmãos pudessem expressar nossa gratidão ao Senhor por sua palavra nessa noite. Amém.